Olá pessoal, boa tarde, tá? Acho que hoje vai ser um pouquinho mais organizado, tá? Então vou fazer um vídeo menor. Isso aqui é uma aula que eu dava em PCP quando eu dividia a matéria com a Irce, tá bom? Eu nem era casado, meu nome era ainda Davi das Chagas Neves. Eu sei que os meus códigos têm muito comentário, mas é para ajudar, tá? É, Esquece esse local aqui, tá? Esse local era uma forma que eu fazia a coisa no RStudio, mas ontem, na aula de ontem, eu ensinei a vocês a evitar fazer isso aqui. Basta você criar uma pastinha lá para o RStudio, para o R, né? E fazer os códigos todos lá, tá? Os meus códigos ficavam aqui, né? Scripts, RScript, aí essa aula aqui, enfim, esse código estava lá, sabe? É, A questão é a seguinte, pessoal, vamos dar uma focada aqui. A biblioteca, tá, que faz simulação de filas é a Simmer, tá? É a Simmer. Escreve desse jeito. Ó. Então você tem que instalar ela, igual a gente instalou o RGLPK ontem, você tem que instalar a Simmer, tá? Aí para você abrir ela, você tem que fazer isso aqui. Ou você clica lá, igual eu cliquei no quadradinho lá do RGLPK. Se você não assistiu a aula de ontem, isso é a parte que você vai entender não, tá? Ou você digita Library Simmer lá no RStudio, tá? Onde você vai programar ali. Esse local vocês esquecem, tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma simulação de filas é criar um ambiente de simulação. Isso aqui é um exercício lá do livro do Darcy Prado, tá? Onde ele simula um pedágio, tá? E funciona direitinho, entendeu? Só que lá ele faz no Arena, aqui eu estou fazendo no Simmer, tá? Então você vai criar um ambiente, que é o pedágio, tá? Ambiente para simulação. E então você vai criar a trajetória dos serviços, entendeu? Essa trajetória aqui no nosso caso é muito simples, que é simplesmente um carro chegando na guarita de um pedágio. Mas vamos supor que você tenha um monte de processos, né? Você vai simular as filas dentro de uma fábrica. Então tenha processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. E aí então você tem que simular a fila em cada um daqueles processos. Depois que sai do processo 1, vai para o processo 2. Depois que sai do processo 2, pode ir para o processo 3 ou pode ir para o processo 4. Então, essa função trajectory, ela cria trajetórias dentro do ambiente. Tá? Então, aqui no caso, a nossa trajetória só tem um processo, que é o atendimento. Entendeu? Lá na guarita, não é isso? Então é isso, tá? Isso aqui são números lá da teoria de filas. Eu não vou ficar falando não, mas você pode parar o vídeo e ler, que aqui está tudo descrito direitinho, tá? Senão o vídeo vai ficar grande, pessoal, tá? Vou ficar lendo o que significa isso aqui não. Enfim, para cada simulação, você tem sempre que criar um size, um timeout e um release, entendeu? O que é o size? O size é a função que tem dentro da biblioteca Simmer que representa a ocupação de um serviço, de um processo. Entendeu? Nesse caso aqui vamos chamar de serviço, porque né, pedágio é um serviço, né, não é uma fábrica que não está produzindo nada. Mas, enfim, até que eu chamei ele de serviço. O fato é o seguinte: ó, a trajetória aqui eu chamei de serviço, tá? Entendeu? Se fosse uma fábrica, você podia chamar de fábrica, tá? Então, em cada um daqueles processos lá, você vai ocupar ele, entendeu? Com o size. Aí, uma vez que você ocupou, entendeu? Você agora vai esperar para ser atendido um tempo, entendeu? Isso aqui é a ocupação do processo. Enquanto ele está ocupado, não pode vir uma outra entidade ocupar. Por isso que precisa do size. Aqui está o timeout, entendeu? Que é tipo assim, é o tempo que você vai esperar, entendeu? A quantidade de ocupação ela é definida aqui também, esqueci de falar, tá? Esse NC está definido no slide anterior, aqui, ó, tá? Então, aí, uma vez que você ocupou o processo, você vai esperar um tempo até que aquele serviço, até que seja atendido. Esse tempo de espera normalmente é uma distribuição de Poisson, tá? E aí você define esse tempo aqui assim, ó, function, entendeu? Que você vai falar para ele, ó, quero que você defina como uma função. Que função? Esse R pós, ele é do R,
tá? Ele não é do Simmer. Se você abrir o seu R e digitar RPOS, colocar aí 1, 2, aí vai te dar uma distribuição de Poisson usando esses dois parâmetros. Eu não vou explicar distribuição de Poisson para vocês também não, pessoal, tá? Que isso aí é tudo estatística básica, é básica mesmo, tá? Distribuição de Poisson. Mas enfim, eu só estou usando uma função aqui. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse aqui timeout serviço 3. O que significaria? Significaria que todo mundo que ocupar a guarita vai esperar 3 minutos. Entendeu? Ocupou 3 minutos. Ocupou 3 minutos. Ocupou 3 minutos. Aqui não, aqui eu estou colocando um tempo variável que respeita uma distribuição estatística chamada distribuição de Poisson. Tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Tá? Uma vez que passou esse tempo, então você tem que liberar o serviço. E aí, para isso, existe uma função dentro do Simmer chamada release, entendeu? Então, aqui você está liberando que serviço? A guarita, tá? A guarita. Se fosse um outro serviço, um outro processo, você colocaria outro nome aqui, tá bom? Enfim, aí, uma vez que você definiu isso aqui, ocupar, esperar, liberar, isso aqui é o principal, tá, pessoal? O que você vai fazer? Você vai adicionar dentro do ambiente pedágio guaritas, tá? Então você vai adicionar guarita. Aqui está o número de guarita. Aqui está o tamanho da fila em cada guarita, entendeu? Ah, eu quero colocar 5 guaritas no meu pedágio. Então você vai colocar 5 aqui, tá? Então você coloca aqui o seu ambiente, tá? Que é o pedágio. Coloca aqui o serviço que você está adicionando, que é o recurso, né? Recurso que você está adicionando, nesse caso é um serviço, tá? É um serviço chamado guarita, a capacidade de cada uma da guarita, o tamanho da fila que cada guarita suporta. Eu coloquei infinito aqui, mas obviamente não é infinito na vida real, né, pessoal? A estrada tem um limite, tá? E isso aqui é o monitoramento da fila. Você quer que monitore as filas para esse serviço? Sim. Porque às vezes a simulação envolve um monte de serviços e você não quer monitorar em todos eles, entendeu? Porque cada um que você monitorar, a simulação vai ficar mais pesada. Tá? Então, enfim, mas nesse caso, obviamente, a gente quer monitorar as filas nesse serviço aqui. Tá? E por fim, você tem que gerar as entidades, tá? Que nesse caso são os carros, né? Que vai chegar lá no ambiente pedágio. Você dá um nome aqui, carro, se você quiser chamar de automóvel, chama do que você quiser. Tá? Você pode gerar outros tipos de entidades, pode gerar carro, caminhão, ônibus, e aí você vai colocando aqui. Tá? Esse cara vai ocupar o seu serviço, tá? Que no caso aqui é a nossa guarita, entendeu? E aqui está a taxa de chegada dele no serviço, tá? Não é a taxa de ocupação dada por essa função aqui, não. Aqui é a taxa de chegada que segue uma função, uma distribuição exponencial, desculpa, tá? E esses aqui são os parâmetros da distribuição exponencial. Tudo isso, pessoal, definido aqui no primeiro slide, tá? Pessoal, é só ir digitando essas coisas no R que essa simulação vai acontecer. Tá? Bonitinho. Você só não precisa digitar a linha 9. O resto você digita tudo, que dá tudo certinho. Isso aqui é só para a simulação dar sempre o mesmo resultado. Tá? Se você não colocar essa linha 4, também não importa não. Isso aqui é uma semente de aleatoriedade, entendeu? Semente randômica, tá bom? Eu gosto de colocar o ano da Escola de Minas. É só isso. Bobagem, tá bom? Enfim, feito isso, né? Tá aqui toda a sua simulação. Agora é pegar resultado. Tá? Você vai fazer a simulação, você vai mandar run, vai mandar rodar o pedágio num certo tempo TD, que está definido lá no primeiro slide, não vou voltar lá não. E aí então ele vai rodar a simulação. Rodou a simulação, você vai pegar as chegadas, ou seja, a taxa de chegada, entendeu? De carros lá na guarita e a taxa de ocupação dos recursos, tá? Que é o monitoramento. Entendeu? E aí a hora que você fazer o print vai estar aqui assim, ó, entendeu? Tempo de chegada do carro 0, ele chegou nesse tempo, saiu nesse tempo. Do carro 2, do carro 1, quer dizer, que é o carro 2, né? Do carro 3, do carro 4, do carro 5. Você vai ter todo, como se você tivesse sentado lá na guarita do pedágio e anotado, entendeu? Ah, anotei isso, anotei isso, anotei isso, anotei isso, anotei isso. Entendeu? Então você anotou aqui, entendeu? Os tempos de chegada e saída de cada carro no pedágio, tá? E esse aqui é a saída dos recursos, tá? Que é o tempo que cada carro ocupou, entendeu? A guarita, entendeu? Então, tipo assim, ó, o carro 1 ocupou esse tempo aqui, teve fila, ocupou, teve fila, não, entendeu? E aí fica assim, tá?
Por último, os resultados finais, tá? Você vai fazer uma diferença de chegada, start, tá? Digita essa linha 50, esquece essa linha 52. Digita essa linha 54, depois que você viu aquele plot ali, ó, esse plot aqui, tá? Digita essa linha 54, digita essa linha 55, e aí então, enfim, você vai ter esses resultados aqui, tá? Que são os resultados da teoria de fila, tá, pessoal? Então funciona tudo bonitinho, direitinho, tá? É assim que simula fila. Hoje eu não fiz no R, hoje eu fiz assim, porque eu tô com outras coisas para fazer aqui, eu tô meio sem tempo, tá bom? Mas eu acredito que dá para ler, dá para acompanhar. São poucas as linhas que vocês têm que digitar, tá? Eu sei que aqui tá 60 e tantas linhas, mas é porque esses códigos meus tem muito comentário, tem muita coisa, mas vocês viram que não são muitas linhas não, dá até para contar, entendeu? Ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12, né? Essa aqui é uma linha só, tá? 12, 13. É porque eu separei assim. 12, 13. Você pode colocar tudo numa linha só, tá? E fechar o parênteses aqui. Estamos no 13, né? Vocês vão pegar conta. 14, 15, 16. 17, 18. 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. São 26 linhas, pessoal, tá? São 26 linhas e está feita uma simulação de filas, tá? Podia ser até menos linhas do que isso, tá bom? Mas tá assim, tá? Tá explicado. É assim que simula filas no R, tá? Não, mas para que isso, Davi? Eu só estou mostrando, daqui a pouco a gente começa a fechar esse assunto, né? Mas é porque ontem eu mostrei uma biblioteca que faz otimização, pesquisa operacional, que agora eu estou fazendo uma de teoria de filas e por aí vai, tá? Tem várias aulas aqui, tá? Isso aqui é o curso que eu dava antigamente. Cada uma dessas aulas aqui é uma coisa muito interessante, tá? Depois a gente conversa sobre isso, beleza? É isso aí, turminha. Deixa eu fechar, porque senão também daqui a pouco já está dando mais do que 15 minutos. Um abração.